Fala aí, pessoal. Então vamos lá para mais uma aula essa semana. Eu espero que vocês estejam muito bem, conseguindo acompanhar direitinho aí as aulas, as atividades. Já tem essa novidade da sala virtual que eu acho que está sendo bastante produtiva para todos e eu espero que a gente continue, né, firmes aí nesse processo educacional até que possamos voltar, né, às nossas aulas presenciais. Hoje nós vamos começar aí um assunto de história que é o Renascimento. E sempre quando vem o Renascimento, a gente, para vocês aí que já foram meus alunos desde lá do sexto ano e no sexto, sétimo ano estudaram comigo, a gente lembra da nossa musiquinha do Renascimento, né? Eu acho que não custa nada a gente relembrar ela aí, eu vou relembrar para vocês. O Renascimento foi um movimento artístico, literário e científico, ligado à burguesia, inicialmente pertencente ao mundo italiano, e um teor greco-romano o influencia, caracterizado pelo antropocentrismo, pelo otimismo, realismo e pelo prazer mundano, racionalismo e naturalismo presentes nos temas, financiado pelos mecenas. O Príncipe de Maquiavel, Michelangelo e a Pietà, Madonna de Rafael, Leonardo e a Mona Lisa. O Príncipe de Maquiavel, Michelangelo e a Pietà, Madonna de Rafael, Leonardo e a Mona Lisa. E o Renascimento se espalha para fora da Itália, outros países da Europa rompem fronteiras, e a ciência se desenvolveu, Copérnico e Galileu. A Terra é quem gira em torno do Sol, mesmo que a igreja não queira. O Príncipe de Maquiavel, Michelangelo e a Pietà, Madonna de Rafael, Leonardo e a Mona Lisa. O Príncipe de Maquiavel, Michelangelo e a Pietà, Madonna de Rafael, Leonardo e a Mona Lisa. E aí, deu para matar um pouquinho de saudade da musiquinha? Acredito que sim, né? Que legal, muito bom, gente. Então, esse é o nosso tema da semana, Renascimento. É lógico que nós vamos falar sobre tudo o que há de falar hoje na aula de hoje, mas nós vamos dar essa introdução à nossa aula de Renascimento. Então, vamos lá, falar um pouquinho a respeito do Renascimento com vocês. Eu espero que vocês, né, fiquem atentos aí para mais esta aula e a gente consiga passar a vocês um pouco desses conceitos, tá bom? Então, Renascimento, sim, esse é o tema que nós vamos estudar. Lembre-se também, gente, galera, das nossas atividades semanais, semana 3, assistam a videoaula, por favor. Lembre-se também de ler as páginas 29 a 34 do capítulo 2, nessa apostila 3 ainda, bom? E depois as atividades nas páginas 32 e 33 da nossa apostila, tá legal, galera? Por favor. Participem também no fórum e qualquer dúvida que vocês tenham na nossa sala virtual, toda sexta-feira aí a gente quer tirar as suas dúvidas, acrescentar mais alguns assuntos importantes também para nós. Tá legal, gente? Muito bem. Vamos lá, então. Renascimento. O que foi esse Renascimento? Como a musiquinha disse, né? Foi um movimento artístico, literário e científico ligado à burguesia? Sim, certo. Mas esse termo, ele pressupõe, gente, certamente tornar a vida outrora existira e encontrava-se, ou que outrora, né, existira e encontrava-se, né? Então é interessante que esse termo você encontra lá no nossa apostila, na página 30, né,
A definição: o termo pressupõe tornar a vida o que outrora existira e encontrava-se morto. Então, o que quer dizer isso? Na verdade, significa que, para muitas pessoas, as cidades e o comércio que nunca deixaram de existir perderam força e o protagonismo, né? Deslocados aos feudos e à agricultura desde o colapso do Império Romano e por toda a Alta Idade Média. Portanto, apesar de ter o termo comumente utilizado como renascer, como tornar a vida, ele é extremamente passível de discussão, porque impõe praticamente uma ruptura, né? Como se fosse assim, Idade Média acontecia dessa forma e de repente pá, veio lá um claquete, né? Cortou um novo capítulo da história, né? Não é assim, gente. As coisas elas vão se transformando naturalmente em relação ao percorrer do tempo. E o Renascimento realmente não foi essa total ruptura com o passado também, né, da Idade Média, mas sim uma tentativa de trazer de novo uma arte que estava, vamos dizer assim, deixada de lado, especialmente a arte clássica, né? E é isso que nós vamos ver aqui, ó, que, né, a principal questão é o que o Renascimento trouxe de novo. Uma nova visão do homem, isso sim, né? E especialmente do mundo. Mas por que tem essa nova visão do homem e do mundo? Justamente porque o contexto impulsionou para isso. Nós vamos ver que vai favorecer bastante isso também, as próprias novas descobertas de terras no mundo todo, né? Outras invenções científicas que venham, né, a trazer realmente uma mentalidade diferente. Na arte, foi uma arte nova, né, na questão da pintura, da escultura, da arquitetura, especialmente isso. Então, nós podemos dizer que o Renascimento foi algo novo, né? Nessas áreas nós vamos encontrar muita coisa nova, né? E a principal, né, característica é o classicismo. E o que foi o classicismo? O classicismo, gente, é que os homens do Renascimento, eles ficaram fascinados com os autores clássicos greco-romanos. Desde lá da época das Cruzadas, muitos materiais foram trazidos do Oriente e agora novamente se volta os olhos da população para essas questões clássicas. E aí eles vão ler, eles vão interpretar, vão traduzir, pintar, vão imitar tudo que os clássicos fizeram, né? Tendo aprendido nesta escola aí, eles vão se tornar grandes pensadores e artistas o que vão ultrapassar os seus mestres, como dizia Aristóteles, né? Dizia que o mestre, o aprendiz, ele precisa sempre ultrapassar, ele ir além do seu mestre. E essa é a que ficou como lema da lição do Renascimento: aprender com os melhores e tornar-te melhor do que eles. É o mesmo lema que ensinou Aristóteles lá no passado. Então, é trazer de volta o que é clássico. Aí, no caso, seria a cultura greco-romana, tá bom? Bom, da pintura a gente vê algo novo também, né? A aplicação da noção de perspectiva. Ainda está a nossa querida amiga Mona Lisa, que representa justamente essa noção de perspectiva, entre outras técnicas como o contraste, luz e cor, claro e escuro, luz e sombra, o esfumato, que é a passagem de luz para a sombra. Eu não vou entrar nesses detalhes aí, né? Mas uma representação muito mais realista do corpo humano. Mas também você vai encontrar temas diversos, como temas religiosos, mitológicos e retratos humanos em todas essas pinturas renascentistas, tá bom, gente? Uma das técnicas também foi a técnica do olho fixo, não foi inventada por Leonardo da Vinci, mas ela representa-se aqui na nossa amiga Mona Lisa. É uma técnica que faz com que os olhos fiquem acompanhando quem está vendo a pintura, tá bom? Então isso é bem interessante também, essa técnica implementada que foi muito utilizada durante o Renascimento. Olha só para vocês verem em relação à pintura, gente, para ver como realmente é a diferença. Aqui você vê à nossa esquerda, né, a pintura medieval e a pintura renascentistas, sobre os mesmos temas. Madonna, Maria, Mãe de Jesus. Então você vê aqui particularmente que realmente existem muitas diferenças. Não há muito apreço sim pelas características corporais, pela estrutura anatômica, já no Renascimento sim. Bom, então você percebe isso. Bom, estimulado pela burguesia, o Renascimento foi impulsionado pela invenção de um alemão chamado Johann Gutenberg, que foi a imprensa, né? Johann Gutenberg, ele vai inventar a imprensa, que é uma forma de você produzir, né, mais papéis ou
imprimir papéis para que assim possam realmente difundir essas ideias literárias, essas ideias do Renascimento. Ou até livros, realmente, que foram produzidos e foram difundidos por todo o mundo. Então, a invenção do Johann, né, Gutenberg facilitou bastante. Ele também conseguiu produzir ou imprimir uma Bíblia inteira, que ficou conhecida a Bíblia de Gutenberg, né? Bem interessante o que esse camarada vai trazer, essa novidade. Isso vem em meados do século XIV. Então, durante o Renascimento, que foi no século XV, a partir do século XV, já realmente impulsiona bastante os seus ideais, tá bom? Uma coisa importante também foi o mecenato dentro do Renascimento. O mecenato, alguns homens interessados na expansão aí dos ideais do movimento, ou até na parte de se promover, eles queriam mais se promover mesmo, banqueiros, grandes comerciantes, príncipes e até papas, como o Papa Júlio II, que passaram a proteger e a financiar os artistas, sendo chamados então de mecenas. Então, a prática do mecenato era a prática de proteção e também patrocínio de artistas. Ok, gente? Muito bem. Continuando então, vamos ver as características do Renascimento. A principal característica está no humanismo. Como você vê a representação desse tema, o nascimento de Vênus, você vê aqui as características humanas sendo ressaltadas bastante, mesmo numa pintura que retrata algo mitológico. Então, o que é o humanismo? O humanismo foi o núcleo da mentalidade renascentista do século XV e XVI. O que é esse humanismo? É criar uma ideia de que o homem se torna o centro, né? É a ideia de criar uma cultura que vai rivalizar com a Idade Média, né? Que era aquele pensamento teocêntrico, baseado apenas em Deus e na religião. Agora, você traz volta-se claramente para o homem. Então, isso foi o humanismo, tá? Isso você vai ver expresso em todas as áreas. Porém, gente, não houve uma ruptura também com a questão religiosa, né? Os temas religiosos foram frequentes, não só na mitologia, mas você vai, por exemplo, para Michelangelo, que pinta diversos temas religiosos. Ele vai pintar o juízo final, o tema da criação, entre outros. Então, os artistas não abandonaram a questão religiosa. Para muita gente, há uma ruptura também com o religioso. Não. Eles voltam-se também para o religioso. No campo da filosofia, um bom exemplo disso também, não chegou a duvidar da existência de Deus, por mais que o homem fosse valorizado, né? Então, não há uma separação aqui. E nas artes também aconteceu a mesma coisa, né? Tratava-se de humanizar o divino e não de negar, né? O que ocorreu no período, em termos religiosos, foi a contestação da Igreja de Roma pelas reformas protestantes. Bom, gente, um bom exemplo da questão da humanização de Deus é a pintura da criação, onde você vê Deus sendo retratado como autor de toda a criação, mas de forma realmente bastante humana. Bom, o antropocentrismo é o foco, né? Coloca-se o homem no centro. O antropocentrismo substitui o teocentrismo, como aqui você vê nessa representação do homem de Vitrúvio ou homem vitruviano de Leonardo da Vinci. Tá bom? Então, o homem, o centro. Bom, a Península Itálica ela foi o berço do Renascimento, inicialmente pertencente ao mundo italiano, a musiquinha dizia, né? E que fatores explicam, então, esse pioneirismo do Renascimento acontecer na Península Itálica? Primeiramente, o nosso livro apresenta esse fator aqui. A persistência das atividades comerciais durante a Idade Média, principalmente no período das Cruzadas, o que possibilitou o desenvolvimento de uma poderosa classe mercantil, da qual surgiram os financiadores ou patrocinadores de obras e artistas, os mecenas, e também grandes consumidores de cultura. Ou seja, se tem recursos, as pessoas vão investir nas artes e também, né, vão comprar artes. Então, por isso, facilitou a difusão. E duas principais cidades muito ricas na Itália, Gênova e Veneza, após as cruzadas, vão ser da onde surgirão os maiores incentivadores da arte, tá bom? Então, por isso, é o primeiro fator. O segundo fator tem a ver com uma dinâmica da vida urbana, na qual se destacavam intelectuais que frequentemente se dispunham a mergulhar nos estudos das obras da antiguidade clássica, obtidas nos contatos dos comerciantes venezianos e genoveses com as cidades comerciais do Oriente. Então, como eu havia dito para vocês anteriormente, esses caras vão trazer, desde a época das Cruzadas, muitos desses artigos e obras desses pessoas do Oriente, que agora vão estudar, vão interpretar e vão trazer para toda a Europa. E isso começa onde
e justamente nessas duas cidades italianas, Gênova e Veneza. Tá bom? Então, por isso, outro fator que acontece na Itália, o início do Renascimento. O terceiro fator, a existência nessas cidades de testemunhos da antiguidade romana. Por exemplo, como as construções, como o Coliseu, entre outras coisas, e isso vai ajudar, certamente, a relembrar ainda mais, ficar mais na mente ainda, esse passado clássico que eles queriam trazer novamente à luz dentro do Renascimento. Bom, outro fator, que a Itália da Idade Moderna ainda não construía uma unidade política, ou seja, não existia um Estado nacional italiano unificado. As cidades italianas mantinham certa independência política, o que contribuiu para a produção intelectual de homens engajados em um movimento que primava pelo individualismo e pela liberdade de criação. A Itália ainda não existia como nação, então elas eram principados ou mesmo, né, como se fossem estados independentes. E esses estados, então, se primavam muito pela sua individualidade, o que é um forte fator dentro do Renascimento. Bom, e por último, partindo da Itália, o ideário e as técnicas do Renascimento atingiram outros países, como Inglaterra, França, Portugal, Espanha, Países Baixos, atuais, né, Bélgica e Holanda, e regiões da Europa Centro-Oriental, como Alemanha e Polônia. Então, a Itália foi um meio de divulgação dessas ideias do Renascimento. Bom, então, gente, por hoje a gente vai parar por aqui, depois a gente vai continuar nas próximas semanas a falar sobre a arte renascentista, tá legal? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, me procurem. Uma boa semana de estudos para vocês.